Estamos recebendo nesta manhã de segunda-feira, aqui nos estúdios do programa Tribuna Livre, o deputado federal do Partido dos Trabalhadores, Vander Lobé. Deputado, a presidenta Dilma, vamos começar com a política nacional. A presidenta Dilma ela começou a reagir, subindo um pouco aí na pesquisa de intenção de voto, como também na sua aprovação popular. Na sua opinião, o que se deve essa melhora dos números do governo federal? Bom dia, é um prazer recebê-lo novamente. Eu estava te falando, então, a recuperação da Dilma, nós já esperávamos. Primeiro, porque essa queda foi não só da avaliação do governo dela, mas como também de todos os governos a nível de estados e municípios, principalmente das grandes capitais. O que acontece? A presença do governo é muito forte. Os projetos, os programas do governo federal é muito presente junto aos municípios, aos estados brasileiros. Onde você vai, tem investimentos, tem a presença. Eu acho, Marquinhos e Sérgio, que só tem uma chance da Dilma perder a eleição, se nós perdermos o controle da economia. E o que aconteceu, na verdade, naquele momento da mobilização, né, se criou um pouco através da grande mídia, né, essa questão da instabilidade, que o governo estava perdendo o controle da economia, que a inflação estava retomando, que o risco Brasil aumentou, aquela coisa toda, que o dólar estava disparando, né, e aí veio para o mundo real, parou as mobilizações e o governo retomou. É muito forte. Nós estávamos, por exemplo, eu estava esse final de semana viajando para o interior, né? Se você vai hoje num assentamento, nós fomos lá no Alto Caracol, Sérgio, lançar 100 casas lá para os pequenos produtores. É um programa do Minha Casa Minha Vida, onde o governo vai dar R$ 27.500 para aquele pequeno produtor ampliar sua casa, ou construir, ou reformar, e vai pagar 4 parcelas de R$ 250 em 4 anos. Então, se você pegar hoje, cada município vai ter uma moto niveladora, vai ter uma patrulha mecanizada para fazer as estradas vicinais, uma pá carregadeira, um caminhão, 2 caminhões e uma moto niveladora para todos os municípios brasileiros, né? Se você pegar no Ministério da Pesca, veio aí o ministro, nós vamos lançar agora mais para 28 municípios, né? Que para fazer os tanques escavados, para melhorar a renda dessas famílias que estão assentadas. Se você pegar os grandes produtores, eu fui almoçar esses dias com minha esposa, né, com a Roseli, e encontrei o maior produtor de algodão do Brasil. Ele veio lá na minha mesa me cumprimentar, Sérgio, dizendo o seguinte: agradece a Dilma, nós somos contra, nós estamos com ela, porque renegociou a dívida do Banco do Brasil, baixou os juros, e nossos equipamentos, aquisição de equipamentos para a gente fazer a nossa produção, hoje os equipamentos brasileiros é mais moderno do que os equipamentos da safra americana. Ele falando isso para nós, para mim. Então, é muito forte. Eu acho só um descontrole na economia para se criar. A hora que eu entrei aqui, eu estava ouvindo a fala do Sérgio. E a oposição não tem projeto para o Brasil. Essa que é a verdade, né? Então, é muito difícil tirar da Dilma. Eu acho que caminha para a Dilma crescer ainda mais. Agora, claro que precisa ter preocupação com as alianças nos estados, que sozinho ninguém ganha eleição. Precisa ter alianças. E eu vejo que esse susto, essa queda, fez o governo baixar o salto um pouco e interagir mais com o Congresso Nacional, retomar a sua base de apoio e principalmente com os partidos da base do governo para consolidar essa aliança para 2014. Deputado, semana passada a presidente Dilma esteve em Rondonópolis para inaugurar um trecho da Ferronorte entre Alto Araguaia e Rondonópolis. Quer dizer, Rondonópolis hoje já está ligada ao Porto de Santos, etc., por ferrovia. Na mesma ocasião, ela assinou ordem de serviço para duplicação pelo PAC da BR-163. E por que BR-163 de Sonora a Sinop e não BR-163 de Sinop a Mundo Novo? O que aconteceu com a bancada de Mato Grosso do Sul que não conseguiu incluir a BR-163 no PAC? E o Mato Grosso conseguiu. Deixa eu te falar, Sérgio, eu tenho acompanhado de perto isso. Primeiro, é uma concessão, entendeu o que está sendo? Não está no PAC, isso é uma concessão. Vai terceirizar, um consórcio vai ganhar e vai duplicar. E ela não saiu, eu vou te falar por quê. Teve uma audiência agora, 60 dias atrás, porque a 163, que liga de Sonora, aqui do nosso estado, até Campo Grande, e Campo Grande é Mundo Novo, ela estava junto num pacote com a 262,
que liga Três Lagoas, Campo Grande, com a 267, um outro braço de Nova Alvorada a Bataguaçu. Como esses dois braços não se fechava a conta, ia ficar muito alto e nenhum consórcio estava se habilitando, querendo pegar nos preços que estavam colocados dentro desse consórcio, o governo resolveu retirar a 262 para fazer aí sim pelo PAC e a 267 e deixar só 163. Já fizemos uma nova audiência pública que teve aqui no Hotel Jandaia, uns 30 dias atrás. A licitação agora, dia 10 de outubro, vai para a rua e até o final do ano ela dá ordem de serviço para esse contrato, para esse consórcio que ganha esse contrato para fazer a duplicação de Sonora até Mundo Novo. Né? O que diz o contrato? Que em 5 anos tem que fazer 100% da duplicação. Só pode pagar pedágio a partir de 10% da obra concluída. Que tem um prazo de 1 ano para esse consórcio fazer esses 10%. Então é por isso que não foi lançado junto com o de Mato Grosso. O senhor acredita que a iniciativa privada vai fazer o BR-163? Vai fazer. Foi o mesmo modelo lá do Mato Grosso. Mas no Mato Grosso quem vai fazer vai ser pago pelo PAC. Não vai ser não. Claro, mas eu acompanhei. Eu pode checar direitinho que é uma concessão. Deputado, eu acompanhei o discurso da presidente Dilma, gravei o discurso da presidente Dilma, do governador de Mato Grosso. Ela assinou a ordem de serviço. Vai ser pago pelo PAC. PAC 2. A duplicação da 163 é uma concessão. É licitação de uma concessão onerosa, onde se vai pagar pedágio. Você pode checar que eu estou acompanhando de perto. Se ela falou isso, ela se equivocou. Não vou discutir isso com o senhor, porque a gente não vai chegar a uma coisa, mas eu vou trazer. Mas eu prometo aos ouvintes que eu vou trazer amanhã, né? Para que o pessoal fique sabendo que, em verdade, o que eu sei, até onde eu sei, o que houve no norte é o que não vai haver aqui no sul. Aqui é uma concessão onerosa, vai sair e a duplicação, só para você ter uma ideia, o valor do investimento desses 700, dá quase 800 quilômetros, é em torno de 7 milhões e meio. Entendeu? E o pedágio vai ficar em R$ 7,90, que é o teto, que a partir daí os consórcios pode dar seu lance menor do que isso. Por isso que fechou a conta e é por isso que vai para a rua. E a partir de janeiro, ela está programado para se dar a ordem de serviço para esse consórcio. Bem, deputado federal Vanderlei Lobé, antes de entrarmos para falar a respeito da política local, da política estadual e também aqui da municipal, nós ainda teremos muitos investimentos do governo federal neste ano de 2013 para Mato Grosso do Sul? Teremos. Eu vejo que está na programação, todos esses programas do governo, o PAC agora da mobilidade urbana para Campo Grande já tem mais de 300 milhões, deve sair o PAC Funasa, que vai em torno de 130 milhões para os municípios, que vai ser uma parceria com a Sanesul, que é para saneamento dos municípios abaixo de 50 mil habitantes, que é uma coisa extremamente positiva. A Minha Casa e Minha Vida, tanto para a área rural como para os municípios também, está indo muito bem, deve-se fechar, a meta é fechar 2 milhões de casas até o final do ano, né? Os investimentos nessa área de equipamentos, ônibus escolar, moto niveladora, esses equipamentos todos também para os municípios. Nós vamos fechar a terceira etapa para dar uma moto niveladora para cada município agora no mês de outubro, lá em Caracol. Ou seja, é muito bem. Fora as emendas individuais e o PAC das cidades também de abaixo de 50 mil habitantes, que deve sair a relação agora, que os municípios vão receber em torno de 7, 8, 12, 13 milhões, conforme o tamanho do município, conforme o valor do projeto que eles apresentaram no Ministério da Cidade. Ou seja, é muito forte a presença do governo federal nos municípios aqui do Mato Grosso do Sul, como nos municípios do país todo. E com relação a Campo Grande, deputado, me parece que o Bernal vai para 9 meses que está aí, até agora não vê um tostão do governo federal para ele. Me parece que tem 40 milhões, que ele não conseguiu fazer uma obra e tal, mas eu não vejo os grandes projetos de mobilidade urbana, projeto de pavimentação de bairros, né, que ele anunciou no início do governo dele, cerca de 400 a quase 500 milhões de reais. Esse dele não vai vir? Como fica essa história de dinheiro? Sérgio, esse recurso, o que acontece? O município se habilitou no programa do PAC, Mobilidade Urbana. Tem uns 180 milhões e tem outro de 300.
é que você tem que agora apresentar o projeto executivo, depois licitar. Ele está fazendo, só para você ter uma ideia, Sérgio, porque às vezes as pessoas assim, tentam passar uma coisa que a administração do Bernal está parada e não está nesse aspecto. Vou te falar por quê. O Nelsinho, que pegou 43 milhões que nós viabilizamos, eu tenho fita lá na época, ele falando que, principalmente a bancada nossa, e eu particularmente ajudei muito ele, quando terminou o governo do Bernal, tinha ficado 6 milhões ainda para aplicar. Porque você vai tendo que aplicar por etapa. Você não chega assim, tem 45 milhões e executa isso em um ano. Não é. Porque são etapas. Você tem que fazer a drenagem, depois você tem que fazer a canalização, depois você tem que fazer o pavimento. Então, são etapas e a Caixa vai liberando por etapas. Essa que está sendo a dificuldade. Mas a informação que eu tive com o Semin, daqueles 180 milhões, ele lançou agora o edital para fazer as licitações. São 180 mil que tem só para a mobilidade urbana de Campo Grande, que ainda que foi aprovado, foi autorizado na época do prefeito Nelsinho Trades. E ele tem mais 300. Então eu falo muito o seguinte, Sérgio, que o problema do Alcides é um problema, não é problema de recurso mais. Se ele executar tudo que ele já tem habilitado, ele tem tudo para fazer um grande governo. O problema do Alcides é um problema político, que ele precisa urgentemente buscar uma solução. Por exemplo, nós tivemos sexta-feira com ele, eu, senador Delcídio, o Pedro Chaves, que é suplente do Delcídio, o Marquinhos, que é o presidente do PT, e o Bife. E falávamos isso para ele. Né? Eu tenho dito, já dei uma semana passada uma entrevista, dizendo que o Alcides chama para um grande pacto, e tem a humildade para chamar, eu acho que o pacto, o que significa esse pacto? Ele tem que criar um núcleo duro de governo. E eu só vejo para ele sair desse isolamento se ele trouxer o Reinaldo, se ele trouxer o Delcídio, se ele trouxer o Schmidt do PDT, os presidentes de partido para ajudar, junto com os vereadores, sair do isolamento e construir a governabilidade que ele precisa para ele ter tranquilidade para governar. Ou ele faz isso, ou senão vai ser um fracasso. E não é que eu quero o bem, nós queremos, nós ajudamos a eleger ele, nós estamos no governo dele. Quando eu falo isso, é no sentido de contribuir e ajudar. E é possível se recuperar. O Alcides é uma pessoa que tem 600 milhões em caixa. Ele não pagou nem os fornecedores ainda. Então não dá para você falar que o governo dele já foi, que o governo dele perdeu o controle. Não, ele tem um volume de recursos para aplicar através dessas parcerias com o governo federal e tem o caixa dele, do município da Fonte 00, cheio. Porque ele não gastou ainda. Então, se ele arrumar a política e fazer andar esses projetos, ele tem tudo para fazer um grande governo. Essa responsabilidade está na mão dele. Foi o que eu e o senador Delcídio e o Bife falamos para ele. Agora, isso precisa ser feito urgentemente, não é, deputado? Eu acho que o senador foi muito duro. Eu achei extremamente positivo. Falou para ele, nós estamos te falando pela última vez. E aí vamos aguardar aí, não é? Porque isso depende mais do prefeito Alcides Bernal, prefeito da nossa Campo Grande. Agora, deputado federal, Wander, e a situação do governo 2014, eleição 2014? O PT fez uma pesquisa eleitoral, aliás, uma pesquisa para saber de que maneira conduzir 2014. Claro que não foi registrado, então fica difícil falar com relação a números. Mas também vocês pensaram como é que a população se sentiria se o PT caminhando em 2014 com o PSDB, o PT caminhando em 2014 com o PMDB, e qual a sua opinião com relação a 2014, o Partido dos Trabalhadores caminhando com esses partidos? Marquinhos, veja bem, eu tenho uma posição que é uma posição pessoal minha. Quando terminou as eleições de 2012, nós saímos uma relação muito forte com o Alcides e com o Reinaldo. E com os outros, essa frente que ganhou as eleições. Eu defendo, e sempre defendi, um entendimento com o PSDB, com o Reinaldo aqui, né? Aqui no Estado. Uhum. E nunca descartei a aliança com o PMDB. Nunca descartei. Eu sempre falei, por quê? Porque nós temos um problema aqui. Nacionalmente, nós estamos com o PMDB, por causa que o vice, o Temer, é vice da Dilma e vai continuar vice. E nós temos uma dificuldade porque o PSDB é nosso adversário nacionalmente, né? Que tem a candidatura do Aécio. Eu sempre trabalhei, Marquinhos e Sérgio, que eu achava que o Eduardo Campos, sendo candidato e caminha para ser candidato,
o PT vai ter. Hoje, nós estamos impedidos de uma aliança com o PSDB nos estados. Mas quando se tem uma outra candidatura da base do governo, que é o Eduardo Campos, que agora eles se afastaram do governo, mas era de dentro, onde em vários estados nós temos alianças, e vai manter essas alianças regionais nos estados com o PSD, eu vejo que até março o PT pode flexibilizar, e eu acho que vai flexibilizar em alguns estados a aliança, permitindo aliança com o PSDB. Porque passa a não ser só o Aécio o adversário. Eu acho que quem pode crescer nesse processo é o Eduardo Campos, minha opinião. Né? Eu acho que é mais fácil o Eduardo Campos crescer que o Aécio. É mais fácil uma candidatura da base do governo crescer do que uma candidatura de oposição. O que está colocado para nós, o que eu penso que eu vou até polemizar aqui. Eu acho que nós estamos sofrendo e vamos sofrer muita pressão para fazer aliança com o PMDB aqui no Estado. O Rui Falcão, presidente nacional, já chamou. O líder do governo na Câmara, o Guimarães, tem me procurado. Porque interessa consolidar essa aliança nacional com o PMDB. Eu tenho falado e defendi com o Delcídio, Sérgio, e com o Bife. Eu acho que nós temos que sair da defensiva e irmos para a ofensiva. Isso é um jogo, um tabuleiro de xadrez. Né? Eu defendo de qualquer jeito, não tenho problema nenhum. Eu defendo que tenha um chapão, que nessa chapa majoritária esteja o Reinaldo, e se tiver a obrigação de fazer com o PMDB, que a gente abra para o PMDB. É impossível? Não sei, na política nada é impossível. Eu acho que nós temos que fazer o seguinte, mexer nesse tabuleiro. Vai ter uma reforma ministerial até abril. Está muito forte, eu tenho informação, e há a possibilidade muito grande, inclusive, do Moca ser convidado para ser ministro. Entendeu? Certo. Da agricultura, que está na mão do agronegócio, o Estado é um grande produtor. Eu acho que uma vez o André, eu defendo isso, uma vez o André, ele tem falado que não quer ser candidato a senador, e ele quer terminar o governo dele, ou ele não quer, eu acho que a contribuição maior era nós fazer um movimento para fazer o André ministro da Agricultura. Eu acho que isso é possível para acomodar politicamente e justificar essa aliança com o PMDB. Porque você tem que dar uma justificativa, inclusive para a opinião pública. Né? E é o ministro do Estado que vai olhar com mais carinho o nosso Estado. É possível? Isso é você fazer movimentos. Né? Como que as pessoas vão ter... Eu acho que nós temos que botar isso na pauta numa discussão, tanto na Casa Civil, como com a direção nacional do PT. Porque aí você poderia acomodar, fica uma vaga pro Reinaldo, na majoritária, e outra vaga para o PMDB indicar, seja a vice ou seja para senador. Os que falam assim, você está sonhando? Eu sempre defendi teses políticas. Sempre. Ninguém acreditava que nós faríamos o Zeca governador. Ninguém acreditava que nós ganharíamos a prefeitura de Campo Grande. Essa tese da prefeitura de Campo Grande, da pulverização, um dos grandes mentores que sempre defendeu fui eu. Claro que eu acreditava que eu poderia crescer, que poderia ser eu ir para o segundo turno. Né? Sempre falava mas nós sempre defendemos que a candidatura do Reinaldo, a candidatura do Alcides, que tínhamos que ter 3, 4 candidaturas para levarmos as eleições para o segundo turno. E foi o que aconteceu. Eu vejo agora, muitos não interessa esse entendimento de uma chapa com o Reinaldo e com o PMDB. Muitos não interessam porque querem aumentar sua bancada. Eu estou no projeto para reeleger a Dilma e eleger o Delcídio. É uma tese difícil de ser construída, exige muita paciência, né? Mas eu acho que isso faz parte da política. Esse é o desafio que está colocado. Né? Eu acho que é possível, você pode falar assim, mas e aí, não vai acontecer que nem no Mato Grosso, que lá juntou todo mundo? Efeito mágico, não pode acontecer. Porque para o PT do Mato Grosso do Sul é importante, né? Juntar PSDB e PMDB no mesmo palanque agora e para a população. Que a realidade econômica do nosso Estado é diferente. Deixa eu falar uma coisa rapidinho para vocês. Em 99, quando nós ganhamos o Estado estava com 8 folhas atrasadas, uma desconfiança, ninguém querendo investir no Estado, as nossas rodovias todas deterioradas, não se tinha recurso para investimentos na área social. Nós construímos os pilares para transformar esse Estado e para chegar nesse estágio que está aqui. Sem tirar depois o mérito do André. O que nós fizemos? Quem criou o Fundersul? Com todas as dificuldades e apanhando, foi nós.
Quem criou o Fundo de Investimento Social, o FIS, foi nós. Quem criou o Fundo da Cultura, foi nós. Quem trouxe as grandes empresas para cá, inclusive essa de papel celulose, para mudar a base econômica? Quem fez a reforma administrativa com a Gleice, cortando a nossa carne, que queimaram os bonecos nossos na frente da governadoria? Foi nós. O André deu continuidade. E eu percebo que onde eu tenho andado, que as pessoas esperam do Delcídio essa terceira etapa. Retomar o diálogo, democratizar de novo com as instituições, com as entidades, ter mecanismo de participação e fazer, Sérgio, o que o Estado precisa nessa terceira etapa. Transformar a logística dele para permitir com que a gente possa dar esse grande salto e desenvolver mais esse Estado. E o Delcídio tem essa característica, o Delcídio tem esse perfil, o Delcídio é engenheiro, o Delcídio já foi diretor de grandes empresas, né? Conhece como senador, já está lá no seu segundo mandato, tem um trânsito muito grande do governo federal para mexer na logística desse Estado. É importante ter essa relação com o governo federal. E eu vejo que a população vai aceitar, porque essa parceria, em função do PMDB, tá com a Dilma, ela vai aceitar aqui no Estado, mesmo nós sendo adversários históricos aqui. Por isso que eu acho que puxando o André para ser ministro, facilita inclusive a aliança com o PMDB aqui. Mas eu acho que nós temos que ter o Reinaldo junto. É importante, né? E ter um projeto para o Reinaldo aqui para o Estado. Isso é o que eu defendo. Se é impossível, não sei. Eu estou lançando uma tese que eu acredito, que eu vejo que tem fundamento para se viabilizar até o ano que vem. Bem, deputado federal Vander Lobé, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre. E o tempo dirá, né, quem vai caminhar com quem em 2014, se PSDB, PT e PMDB juntos, ou se cada um com a sua candidatura, ou se vão conseguir aí PT e PSDB. O que eu estou defendendo, Marquinhos, só, não é uma coisa nova. Eu venho desde o começo construindo isso. Você lembra que eu venho dar uma entrevista, todo mundo fala, não, aqui em outras rádios, outros veículos de comunicação, e as pessoas me dizem, mas isso é impossível, isso não tem jeito. A política é uma coisa tão dinâmica que depende, é um jogo de xadrez. Eu vejo que é possível, pela realidade do Estado, pelo momento que o Estado vive, né? Agora, se não for, vamos disputar, né? Porque nós temos aí hoje uma relação muito forte com o Reinaldo e temos uma pressão muito grande do PMDB. Eu sei, nós somos da política, eu estou há muito tempo nessa articulação política. Vai ser muito forte a pressão para nós fecharmos com o PMDB. Vai ser muito, porque interessa na conta nos estados. Quando você vê uma entrevista do André falando, na conta do Estado eles colocam como certa união do PT com o PMDB aqui no Estado. Como fala, que é aquela história da seleção brasileira, do Garrincha, né? Sem avisar. Tem que combinar com o adversário. Nós aqui, mas lá já está. Então nós temos que ter uma ação para colocar na mesa agora um elemento novo. Eu acho que é um elemento novo. Não conversei com o André se ele aceita ou não aceita ser ministro, né? Mas eu vejo que isso é uma ferramenta, é um instrumento que você pode colocar na mesa de negociação, que faz parte da política. Eu acho que isso é possível. Muito obrigado, deputado federal Vander Lobé, pela participação mais uma vez aqui no programa Tribuna Livre. Uma boa semana aí de muito trabalho em Brasília. Muito obrigado. Um grande abraço a você, ao Sérgio e a toda a direção da rádio.